Desafios. Oferecimento Forte Leve. É muito mais caixa d'água. Deus continuará insistindo em sair em busca de você. Por puro amor, porque Deus te ama. Santos sem santidade são a tragédia do cristianismo. A nossa oração é que seja qual for a sua necessidade, o seu problema, esse Deus do salmista, o meu Deus, seja o nosso Deus. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. O programa Desafios está começando e mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Para você que nos acompanha de norte a sul do estado, meu abraço apertado. No programa de hoje, no primeiro quadro, o judeu Ariel aborda um tema extraído dos textos originais. No quadro de variedades, uma reflexão profunda com o psicólogo Marcelo de Aguiar. E ainda temos o quadro Pensando em Você e um videoclipe especial com Monique Monek. Este barulho que você está escutando, alguém está te convidando para assistir o programa, mas você também pode convidar os seus amigos. É hoje reunir a família, convidar os amigos, mais um programa Desafios está começando e nós voltamos em instantes. Olá, queridos irmãos. Eu sou o pastor Walter Ariel Querenor, sirvo a Deus na Igreja Cristã Filadélfia, no bairro Marcílio de Noronha, em Viana, juntamente com o pastor Geraldo Luiz Casagrande. Eu gostaria de, nesses minutos que ficaremos juntos, trazer para você uma palavra da parte de Deus. O tema que iremos tecer é Deus em busca do homem, o sacrifício perfeito. Em Gênesis 3, versículos 7 a 10, nós encontramos pela primeira vez a tentativa do homem em procurar cobrir os seus erros por meio de suas próprias obras, por meio de seus atos religiosos. Isso porque, desde a antiguidade, o homem já era consciente de que, para se acercar da divindade, ele precisava de algum intermediário. A partir do momento que ele peca, tendo a consciência de que se distanciou da sua comunhão com Deus, o homem tenta, de todas as formas, se aproximar de Deus pelos seus próprios méritos. O texto diz: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. A partir desse momento, que o homem teve a consciência de que pecara contra Deus, que estava despido diante de Deus, com todos os seus atos à mostra, às claras diante de Deus, começa a fuga humana da presença de Deus. A Bíblia diz que, a partir daquele momento, Deus começou a buscar o homem, a trazer o homem de volta para si. A narrativa bíblica, ela é bela, ela é romântica, ela é familiar, convivente. Ela diz que Deus, todas as tardes, ele saía para bater um papo com o homem ao entardecer. Veja o que a Bíblia diz. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Porque a partir do momento que desobedeceram a Deus, eles sabiam que já não mais poderiam ficar na presença do Senhor. Mas mesmo assim, Deus, sendo conhecedor de todas as coisas, ele não abre mão do homem mesmo após o seu pecado. E Deus, ele abre então a página em sua existência e sai em busca do homem. E a pergunta de Deus para o homem foi: Adão, onde você está? E o homem disse que ouviu a voz de Deus e teve medo. E por isso que ele procurou
fugir da presença do Senhor. Isso tem acontecido com o homem desde aquele exato momento, quando o homem, em sua plena consciência, admitiu que pecou contra Deus, desobedeceu às regras da lei de Deus e saiu na sua própria jornada. E até hoje, quase 6.000 anos depois da criação do homem, o homem continua fugindo de Deus. E Deus, no seu amor infindável, no seu grande amor com o qual nos ama, Ele continua indo em busca do homem. E para que esse homem pudesse voltar à plena e perfeita comunhão com Deus, Deus institui um sacrifício. Sacrifícios, a Bíblia está cheia de todos eles. Falamos de todas as formas de sacrifícios para todos os tipos de pecado, porque o Deus Santo exigiria que o homem voltasse a ter comunhão com Ele de uma forma santa. E essa forma exigida por Deus tinha que ser dentro dos padrões divinos e não dos padrões do homem. O homem não consegue satisfazer os padrões de Deus em si próprio, por si próprio. O homem não consegue pagar o alto preço exigido por Deus, o preço da perfeição. Mas o amor de Deus para com o homem é maior do que a própria justiça de Deus. Porque enquanto a justiça de Deus exigia que o homem morresse, toda alma que pecar, essa morrerá, Deus, no seu grande amor, cria os mecanismos espirituais, celestiais. Ele cria situações que favorecem o retorno do homem à sua presença. Os sacrifícios que temos na Bíblia, e todos os sacrifícios, apontavam para alguém que viria e pagaria o preço absoluto pelo pecado da humanidade, para restaurar o homem à presença de Deus. E esse sacrifício, ou todos os sacrifícios de vários animais, inclusive de aves como a pomba, que eram incluídos para tentar aperfeiçoar o retorno do homem a Deus, se cumpre em Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo está ali no Calvário, encarnando todo o ritual de Moisés, todos os sacrifícios exigidos por todos os tipos de pecados que o homem não pôde pagar, e quando finalmente Cristo está ali de braços abertos, cravado no madeiro, ele clama, alguém diria em aramaico, eu como hebreu, judeu, asseguraria que Cristo clamou em hebraico Nishlam. Tudo foi pago em perfeita paz. O sacrifício foi pago. O grego diz tetelestai, tudo está consumado. Tudo foi consumado para que o homem voltasse à presença de Deus. Todos os demais sacrifícios se tornaram obsoletos, sem nenhum valor, sem nenhum poder, sem nenhuma eficácia, porque em Jesus Cristo, o sacrifício perfeito que Deus exigira para trazer o homem de volta para si estava completo. Por isso que a versão grega diz que Cristo clamou tetelestai, está consumado. Essa palavra grega é a palavra que traduz o brado de vitória no Calvário, que foi traduzida por João Ferreira de Almeida como está consumado. Tudo foi pago. Nada ficou na pendência. Foi a última ou a penúltima palavra do Senhor Jesus Cristo no Calvário. E o Senhor Jesus escolhe essa palavra, Nishlam, ou tetelestai em grego, porque significa, ou é a linguagem, a palavra apropriada, que cobre todas as dívidas da humanidade. É uma palavra jurídica, que quando alguém tinha uma pendência com o governo grego e romano, que pagava suas dívidas, era colocado na porta da sua casa a palavra tetelestai.
Agora não ficou só por aí. Deus não deixou o homem à deriva. Deus encontra o homem se perde. Deus manda o sacrifício é aceito, o pagamento é feito, Deus aceita o sacrifício. Mas o homem continua rejeitando. O homem vive uma vida diante de Deus sem dívidas, porque em Cristo Jesus tudo já foi pago. A Bíblia, ela ousa dizer, ousa nos assegurar que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Ou seja, Deus deixou de brigar. Deus baixou as armas. Ele deixou de brigar com o homem. Não tinha mais razão para Deus continuar brigando, porque Jesus Cristo já pagara por todos os nossos erros. Ou seja, não há mais razão para o homem continuar fugindo da presença de Deus. Não há mais razão para o homem continuar se escondendo, escapando ou tentando coser para si, costurar para si atos religiosos ou inventar religiões para tentar agradar a Deus. A única forma é aceitar o sacrifício de Jesus Cristo. Mas eu queria te contar algo que me acontecera ontem. Eu estava preparando algo para eu comer e eu então machuquei meu dedo. A faca cortou o dedo por cima da unha. Doeu muito, sangrou muito. Mas o prazer de degustar daquele jantar fez com que a dor não fosse tão cruciante, tão dura. Acontece com Deus e o homem mais ou menos assim. Você sabe o que mais provoca dor no coração de Deus? É quando o preço já foi pago. E você pode voltar à presença de Deus. Você pode sentar com Ele à mesa e participar de um jantar de reconciliação, de comunhão entre o Pai e Filho, o Criador e a criatura, Deus e o seu Filho. E você continua fugindo da presença de Deus. Dói no coração de Deus, porque o jantar de reconciliação, o banquete que a Bíblia diz, que Deus prepara uma mesa diante dos seus filhos, na presença do inimigo. O pecado é inimigo de Deus. O pecado é seu inimigo. O pecado tem uma força destrutiva. O salário do pecado é morte. Não é prazer, é morte. Mas você continua fugindo, se distanciando de Deus. Isso dói no coração de Deus, como doeu muito no meu dedo. Mas sabe qual é o prazer de Deus que ameniza essa dor? É que Jesus Cristo pagou pelo sacrifício. Jesus Cristo derramou sangue para trazer você à presença de Deus. Jesus Cristo é o sacrifício perfeito que acalma o coração de Deus, que ameniza a dor do coração de Deus, causada por sua ausência, causada por sua fuga da presença de Deus. Então, neste momento, quero lhe convidar você a parar onde você estiver e repensar a sua jornada. Duas coisas acontecem quando rejeitamos o sacrifício de Jesus Cristo. É que nos distanciamos mais e mais da presença de Deus, tornando-se difícil um retorno e morremos a cada dia. Porque à medida que o pecado nos controla, à medida que o pecado controla o homem, o pecado destrói o homem de forma silenciosa. Mas Jesus Cristo é o sacrifício de Deus por você. Você não precisa mais sacrificar a sua vida em atos religiosos que não satisfazem o coração de Deus e que também não paga pelo preço que Deus exige, que é preço de morte. Jesus Cristo já gritou no Calvário: Tetelestai, está consumado. Nishlam, tudo foi pago em perfeita paz. Deus parou de guerrear com o ser humano e Deus espera que o homem retorne para Ele. Pare de fugir, pare de correr, pare de esconder. Deus
continuará insistindo em sair em busca de você, por puro amor, porque Deus te ama. Que Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Walter Ariel, e estamos servindo a Deus ali na Igreja Cristã Filadélfia, no bairro Marcílio de Noronha, juntamente com o pastor Geraldo Luiz Casagrande e a sua equipe. Olá, eu gostaria de convidar você para juntos meditarmos em uma porção da Escritura Sagrada, em um versículo. Josué, capítulo 3, versículo 5. Ali, lemos o Senhor fazendo a seguinte promessa: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Que promessa maravilhosa, que palavra abençoada! Qual de nós não gostaria de ouvi-la? Qual de nós não gostaria de receber do Senhor esta garantia de que Ele fará maravilhas, proezas, milagres, sinais? Mas é preciso atentarmos para um detalhe. Deus não disse ao povo de Israel que executaria os seus planos bons e agradáveis naquele dia, naquele momento. Deus disse: eu vou fazer isso amanhã. Por que amanhã? Por que não naquele mesmo dia, naquela mesma hora? É que o povo de Deus ainda não havia se santificado. E por isso Deus lhes disse: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. A nossa santidade, a nossa correção, a nossa integridade é uma condição prévia para que a bondade do Senhor nos alcance, para que o poder do Senhor se manifeste em tantas áreas da nossa vida. E é por isso que aquilo que Deus disse ao povo de Israel lá no passado precisa ser tão ouvido pelo povo de Deus nos dias de hoje. Nós precisamos nos santificar. O escritor evangélico A.W. Tozer disse que santos sem santidade são a tragédia do cristianismo. Eles são, sob muitos aspectos, tragédia também para si próprios, na medida em que empurram para adiante a realização dos seus sonhos, a solução dos seus problemas, porque não procuram ter uma vida de correção aos olhos de Deus. Precisamos examinar a nós mesmos. Precisamos examinar o nosso coração, a nossa conduta, as escolhas que fazemos, as palavras que dizemos para averiguarmos se porventura não há algo que, desagradando a Deus, esteja jogando a nossa bênção para o dia de amanhã. Talvez mágoa guardada no coração, talvez pecado escondido em nossa vida, um relacionamento que Deus não aprova, um sentimento que Ele condena, um pensamento que nos afasta para longe dos seus caminhos. O que nós estamos precisando fazer para que a plenitude da bondade de Deus nos alcance e nos alcance no dia de hoje? Em Gênesis capítulo 17, versículo 1, Deus disse a Abraão: anda em minha presença e sê perfeito. É assim que nós podemos cumprir com a determinação divina de buscar a santidade, andando com Deus. Não produziremos a santidade por nós mesmos, pelos nossos esforços, pelas leis dos homens. Os fariseus da época de Jesus já tentaram isso e tudo que conseguiram foi um grande fracasso. Mas nós conseguiremos a santidade caminhando com o Senhor em sinceridade de coração. E desta maneira, este Deus que é santo nos santificará. Fica aqui o recado, a palavra, o desafio, a lembrança para a sua vida, daquele que te quer bem mais do que tudo e mais do que todos, o Deus Todo-Poderoso.
santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. É isso. Olá, eu gostaria de falar um pouquinho com você a respeito do tema problemas da vida. E para tanto, eu quero ler esse belo salmo que foi escrito num contexto de insegurança para os moradores de Jerusalém, que é o Salmo de número 46, versículo de número 1. Ele diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Olha que coisa abençoada. Nesse contexto que foi escrito, Jerusalém estava vivendo numa época de guerras e de ameaças por todos os lados. O salmista aqui apresenta Deus como sendo a solução para aqueles momentos em que eles estavam vivendo. Momentos de inquietação, momentos de insegurança, momentos de medo, momentos de desespero. Parece-nos que esse salmo, ele é uma biografia da vida de muitos de nós. Esses momentos também chegam a nós. Mas qual foi a receita que Deus mandou escrever e entregar em nossas mãos? O texto está nos dizendo que o Senhor, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso socorro bem presente e que nós devemos confiar nele. O salmista passou isso com muita propriedade, porque no versículo de número 11 do mesmo capítulo, ele diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Talvez você já esteja cansado de lutar, as suas forças já se esvaíram, talvez já está pensando até mesmo em desistir. Não faça isso. Experimente colocar a sua confiança unicamente no Senhor. É promessa dele. Ele não pode mentir. Ele é Deus que não falha jamais e jamais falhará. Se ele aqui considera como Senhor dos exércitos, aquele que vem ao seu refúgio, em seu auxílio, aquele que é a sua fortaleza, pode confiar que esta palavra há de se cumprir na sua vida. A nossa oração é que seja qual for a sua necessidade, o seu problema, esse Deus do salmista, o meu Deus, seja o nosso Deus, o Senhor dos exércitos, o socorro bem presente, sobretudo na hora da tribulação. Deus sonda a sua vida, assim como a minha, a nossa, e Ele sabe exatamente no momento de agir. Quero lhe dizer uma coisa: Deus já está agindo na sua vida pela fé. Creia, Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Que Ele mesmo lhe abençoe. A música faz parte da nossa vida e está presente em todos os lugares e em vários momentos. E nós escolhemos com muito carinho um videoclipe especial com Monique Monet. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti. Confio em ti.
Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. É uma pena estarmos encerrando mais um programa Desafios. Muito obrigado pela sua companhia. Mas você pode continuar conosco através dos nossos endereços eletrônicos. E até o próximo programa, se Deus quiser. Ai, meu ser, quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Desafios. Oferecimento Forte Leve é muito mais caixa d'água.